Então, sejam mais uma vez bem-vindos. Eu vou falar sobre por que razão você não deve aplicar a cor que a sua cliente pediu. Como assim eu não devo aplicar a cor, da cartela que a minha cliente pede? Veja só, diríamos que no caso você já tem aí uma cliente que já é sua cliente ou que está indo pela primeira vez aí no seu salão. E que eu tenho certeza, na realidade, que isso já aconteceu com você. Quando ela chega no salão, você recepciona, faz aquela abordagem inicial e naquele momento em que você faz essa abordagem inicial, você questiona, enquanto isso você já está ali, fazendo naquele bate-papo, que ela está ali na sua cadeira, você já está realizando, com esse seu olhar treinado, todo, fazendo um rastreamento de toda a cor que está naquele cabelo da sua cliente, a altura de tom que está naquele cabelo, emissão de reflexo, uma infinidade de pontos que são determinantes para que você consiga realizar uma cor satisfatória para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que já deve ter acontecido aí com você uma situação em que a sua cliente chegou no salão e você deu aqui para ela a cartela de coloração para que ela pudesse fazer o quê? A escolha de uma determinada cor que é o desejo dela. E por que é que nós, coloristas, normalmente fazemos esse procedimento dessa forma? Porque quando você dá a cartela de cor para a cliente e fala, olha, escolhe aqui mais ou menos o que é um louro para você. Se de repente a sua cliente escolheu uma nuance acobreada, geralmente ela chega no salão e ela fala, eu quero um cabelo vermelho. Se é louro, ela geralmente vai chegar e falar, olha, eu não gosto de cabelo, eu quero um louro platinado, eu não quero um louro amarelo. Então, geralmente nós como coloristas fazemos o quê? Damos uma cartela de cor aí da marca que você já está habituado a trabalhar nas mãos da cliente e nós fazemos isso no intuito de termos um direcionamento do qual é a cor que ela quer, o que é um dourado para ela, o que é um vermelho para ela e nós sabemos que ela enxerga as cores de forma diferente do que nós coloristas enxergamos. E é por essa razão que nós entregamos a cartela e pedimos que ela faça ali uma escolha de qual a cor que é o desejo dela. E de repente, eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Você viu que a sua cliente foi lá e colocou o dedinho em uma nuance, ou seja, em uma cor fundamental ou em uma cor da sua cartela de coloração, e ela colocou o dedinho e falou, olha, eu quero essa cor aqui. E se você porventura tiver falado, ok, então vamos fazer o seu procedimento de cor e você foi lá no seu armário e aplicou, na sua preparação, aplicou a cor que a sua cliente escolheu, eu posso afirmar com toda certeza que no resultado final, quando você finalizou o seu serviço de cor, quando você lavou o cabelo da sua cliente, que você fez aí, a sua finalização, tanto você quanto a sua cliente tiveram uma surpresa desagradável, porque vocês entregaram a ela um resultado de cor que não era igual ao que ela pôs o dedinho e mostrou na cartela de cor. E por que razão que tudo isso acontece? Veja só, nós vamos falar no decorrer desse vídeo exatamente sobre isso, ok? Mas, antes mesmo de eu começar a explicar por que razão que tudo isso está acontecendo nesse processo de colorir os cabelos, eu vou te explicar que esses fatores acontecem em função de algumas questões que nós coloristas, realizamos durante o procedimento que deixamos pendente. Mas antes de falar, vou para você uma historinha que já aconteceu. Uma certa ocasião, uma das minhas alunas, num dos cursos que foi ministrado, no meio da turma, me fez uma pergunta e falou, eu não sei o que acontece, eu já trabalho já há algum tempo como colorista, eu realizo
procedimento de aplicação de cor todos os dias. No entanto, toda vez que a minha cliente chega no salão e ela me pede, que ela quer, que ela deseja um resultado de cor na altura de tom do 5, que é um castanho claro, eu aplico a cor para ela, preparo aquela cor, aplico aquela cor no cabelo dela, mas o que acontece? A hora que lavo o cabelo, não deixo minha cliente feliz. Aí eu perguntei, falei, tá, e o que acontece? Por que razão você não deixa ela feliz? Ela falou, porque a cor não fica igual da cartela. Esse cabelo se apresenta sempre avermelhado. Eu já coloquei nuance de reflexo junto, eu já fiz as minhas receitinhas, mas nada dá certo. O cabelo dela sempre se apresenta com aquela emissão de reflexo avermelhada. E por que razão que isso acontece? Aí eu expliquei para ela, falei, ó, vamos lá, vamos partir do princípio que construção de cor exige do colorista que ele siga algumas regras que são imprescindíveis para que ele consiga obter um resultado de cor satisfatório, tanto para ele enquanto profissional, quanto para a cliente, porque a cliente ela precisa estar feliz, porque quando ela vai lá e põe o dedinho dela, né, lá na sua cartela de cor, e ela coloca o dedinho que ela quer uma nuance fria ou que ela quer uma determinada cor da cartela, para ela não interessa de que maneira você vai conseguir entregar esse resultado. O que interessa para ela é que você realmente entregue a cor que ela colocou o dedinho ali. Então, o que eu respondi, né, para essa minha colega de trabalho, para essa minha aluna? Eu expliquei o seguinte, que o processo de construção de cor exige, né, que nós tenhamos consciência que existem 3 pilares. Renata, como assim 3 pilares? Sim, existem 3 pilares da colorimetria que precisam e devem ser respeitados. Porque somente dessa forma é que nós iremos conseguir construir, né, uma cor que vá deixar a sua cliente realmente feliz, porque ela vai estar fiel à sua cartela. Então, o problema dessa entrega de cor perfeita não é a marca que você trabalha, não é a qualidade do corante que existe, né, dentro daquela marca, aquela tecnologia da coloração que você escolheu para trabalhar. O problema dessa entrega de cor realmente fiel à cartela está em nós como profissionais, em nós como coloristas, que no momento de realizar esse procedimento, pecamos em não seguir esses pilares da colorimetria. E eu vou explicar para você aqui sobre 3 que eu considero principais desse processo, né, de construção de cor. Então vamos lá. A primeira coisa é que nós tenhamos a consciência que o diagnóstico realmente é imprescindível. E durante o momento que você realiza aquele diagnóstico, eu venho batendo nessa tecla, falo isso demais nas minhas videoaulas, lá no Desvendando a Colorimetria também, eu sempre ressalto essa importância do diagnóstico. Mas durante aquele momento que você realiza o diagnóstico, você tem que identificar alguns dos pilares que eu considero essenciais para que você obtenha um resultado de cor fiel à cartela. O primeiro deles é, veja só, altura de tom. É a altura de tom, né, que ela vai te mostrar o quê? O quão claro ou o quão escuro uma determinada cor, uma determinada cor cosmética ou cor artificial é. Tanto ela pode mostrar aqui para você, se você acompanhar esse outro lado aqui, ela vai te mostrar que um 7 é uma tonalidade de louro e aqui o 4 é uma tonalidade de castanho, mas que ambas as cores possuem dentro da sua formulação os pigmentos, né, ou seja, os corantes que vão, né, dar a origem da nossa cor neutra, que é o marrom. E quais são essas cores, né? São as nossas cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo.
Então, a junção dessas três cores aqui é que vão determinar, tá, essa altura de tom de um fio de cabelo. Então, eu tenho que ter essa consciência de que diagnosticar, identificar de maneira precisa qual é a altura de tom daquele cabelo que é da minha cliente, qual é a altura de tom que ele está nesse momento presente, é muito importante. E por que é muito importante que eu saiba qual é a altura de tom que ele está neste momento presente? Porque é através dele, meu ponto de partida, é através dele que eu vou conseguir, né, planejar todo o trajeto de chegar, ou seja, de atingir aquela cor que a cliente pôs o dedinho. Então, quando essa cliente me falou, Renata, eu aplico uma coloração, a minha cliente tem uma base natural 5, e quando eu aplico uma coloração no cabelo dela, para fazer uma cobertura de brancos, ou então simplesmente porque ela quer ser, né, na altura dos 5, eu não consigo entregar a ela uma cor totalmente fiel de cartela 5. Eu não consigo dar a ela esse 5 aqui, ó, que é o castanho claro. E por que razão? Primeiro eu preciso diagnosticar em qual altura de tom o cabelo dessa cliente está inicialmente, para determinar e planejar qual é o trajeto que eu tenho que fazer para entregar a ela um resultado de 5. Para eu entregar a ela o resultado de 5, eu tenho que revelar um fundo de clareamento que seja compatível com essa altura de tom do 5, que é quem? O vermelho alaranjado. E essa altura de tom é que está mostrando a essa cliente esse resultado, né? Essa emissão de reflexo, na realidade, essa emissão de reflexo do vermelho alaranjado é que está mostrando a ela, né? Porque ele é o quê? O fundo de clareamento, ou seja, o que vem a ser esse fundo de clareamento, Rê? São os pigmentos residuais, né, que sobram dentro do fio de cabelo lá no córtex, no momento em que você fez ou realizou um procedimento químico para modificar aquela cor, né? Então, primeiro você retirou a cor primária do azul e vai sobrar lá dentro quem? O vermelho e o amarelo. E quanto mais você clareia, mais vai saindo as cores mais quentes e vai sobrando mais, né, o amarelo. Então, por isso que você vai passando por esse, né, processo transitório de uma infinidade. Olha só, eu tenho aqui, né, na altura do 1, o fundo de clareamento que corresponde a ele é o vermelho. Por quê? Quem saiu de lá primeiro foi o azul e sobrou um vermelho muito intenso, muito profundo e que às vezes, inclusive, alguns profissionais até consideram como um fundo de clareamento frio. E eu vou abrir aqui novamente um parênteses, porque o fundo de clareamento sempre irá nos apresentar como uma nuance, né, uma emissão de reflexo quente. Porque mesmo que ela seja, que já saiu, que já tenha sido removido as partículas de azul, né, dessa cor primária dentro do nosso córtex, ainda assim vai ter, né, ali dentro o que sobrou? Um vermelho. E por mais que esse vermelho tenha, né, uma quantidade muito grande, ele ainda assim não é considerado frio. Então, nós só temos fundo de clareamento quente, ok? Mas veja só, saindo o vermelho, eu vou partindo para os tons, né, alaranjado desse fundo de clareamento. Então, fundo de clareamento é o quê? São os pigmentos residuais que sobram lá dentro do fio de cabelo depois que você submeteu essa fibra capilar, esse córtex, a uma transformação de cor, a um processo químico que vai remover os pigmentos, né, naturais de cor primária azul, depois às vezes o vermelho e depois às vezes até uma quantidade considerável do amarelo. Então, a partir do momento que essa minha aluna falou, Rê, então eu preciso entender a altura de tom que o cabelo está, determinar, planejar o meu trajeto para construir a cor, né? De como eu vou chegar lá na altura dos 5 que a minha cliente quer, né? Aí eu vou escolher qual é o oxidante mais apropriado, dependendo da altura de tom que eu estava, tá? E quando eu chego lá, o que eu vou encontrar? Qual é o fundo de clareamento que vai ser revelado para mim ali?
Então, essa minha aluna não estava, naquele momento, compreendendo. Ela estava apenas aplicando uma cor, né, escolhida pela cliente, e não uma cor que ela construiu para chegar a atingir o objetivo daquela cliente, que era ser castanho claro 5. Então, naquele momento, eu percebi que ela não estava fazendo esse raciocínio e eu mostrei para ela que nós precisamos ter, né, para construção de cor, o quê? O domínio desses 3 pilares. Então, primeiro eu falei que é o da altura de tom, porque ele vai me dar o direcionamento de como é que eu vou chegar, qual é a trajetória que eu vou, né, percorrer para atingir esse resultado, que é o desejo da minha cliente. A partir do momento que eu fiz isso, que eu já planejei e que eu já entendi que esse fundo de clareamento também pode ser tanto favorável ao meu resultado de trabalho, de criação de cor, quanto, né, inconveniente, que ele está ali me incomodando, porque se o desejo da minha cliente é ser castanho claro, fiel de cartela, ela não quer, né, ter aquela sensação ótica de nuance, o quê? Vermelho alaranjado. Ela quer enxergar uma cor fiel de cartela, igual está aqui, olha, no castanho claro. Ela não quer ver essa emissão, né, de reflexo avermelhado ali naquele cabelo. E como é que essa cliente vai realizar essa cor? Como é que ela vai criar? Então, se ela percebeu que aquele fundo de clareamento, ou seja, aqueles pigmentos residuais que constituem esse fundo vermelho alaranjado, está inconveniente, está incomodando, então ela tem que pensar o quê? De que maneira eu vou sobrepor? Então, nós vamos entrar aqui com o terceiro pilar. Quem é o terceiro pilar nessa história toda? A nossa querida estrela de colorimetria. Tá? A nossa estrela, ela nos mostra que a junção das 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo, nos dá uma tonalidade neutra que é o marrom. Aqui na minha estrela eu não coloquei nenhum número ou nenhuma letra para simbolizar a emissão de reflexo, porque cada empresa, você vai ver aí em alguns vídeos que eu já publiquei lá no meu canal da Beleza na Íntegra, tanto na página do Face, né, da Beleza na Íntegra, também como lá no meu canal do YouTube, que alguns vídeos eu já coloquei, não temos, tá? Ali os números iguais para, né, nos representar essa emissão de reflexo. Então, o que é neutralizar? Vocês viram ali na minha estrela que neutralizar é o quê? Se eu deixo a cor marrom, significa que eu juntei as 3 cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. Então, neutralizar nada mais é do que devolver uma dessas 3 cores primárias para quem? Para o fio de cabelo. Então, veja isso também na prática. Então, eu vou colocar aqui, olha, o azul, o vermelho e o amarelo. As 3 cores, né, primárias estão aqui também, olha, na minha mão, tá vendo? As 3 cores, o azul, o vermelho e o amarelo. Se eu fizer, né, a junção apenas do vermelho com o amarelo, eu vou obter um laranja, tá? Dependendo do lado que eu viro, eu tenho uma intensidade maior de amarelo, fica um laranja mais aberto. Se eu viro do lado de cá, eu tenho, me apresenta aqui um resultado de laranja, né, mais avermelhado, para que eu faça a construção de uma cor marrom. O azul, porque ele também é uma cor primária. Então, quando eu coloco, tá? E eu faço a junção das 3 cores, olha o resultado que eu tenho aqui. Então, agora eu tenho uma cor neutra marrom. Então, neutralizar nada mais é do que devolver uma das cores primárias para o fio de cabelo. Então, toda vez que eu vou fazer uma coloração, eu tenho que ter um raciocínio lógico. Eu tenho que pensar
Por isso que serve, né, você fazer o diagnóstico, por isso que é imprescindível que você tenha domínio desses 3 pilares, que é a altura de tom, fundo de clareamento, domínio da estrela de colorimetria, para que você possa construir uma cor fiel de cartela. Você viu aqui no exemplo que eu mostrei que para aquela minha cliente, para aquela minha aluna que perguntou, eu não consigo. E eu perguntei a ela como é que você realiza esse processo. Ela falou, a cliente chega, põe o dedinho na cor que ela quer, que é o castanho claro, e eu preparo a cor e aplico para ela. Então, naquele momento, eu percebi que ela realmente tinha ainda essa dificuldade de entender que para você fazer uma cor para o cabelo da sua cliente, é necessário que você faça todo esse raciocínio lógico de construção de cor. Então, você precisa seguir esses 3 pilares, que é a altura de tom, porque ela te dá um direcionamento de onde você está e onde você deseja chegar. Através disso, você vai planejar de que forma você vai chegar lá para entregar aquela cor, o fundo de clareamento correspondente àquela determinada altura de tom que você já planejou e viu que você vai chegar lá? Vai, tá? Então, qual é a altura de tom? Qual é o fundo de clareamento que será revelado lá para você? Ele te incomoda ou ele te favorece? Se ele te favorece, ótimo. Se ele está te incomodando, significa que você vai ter que pensar em neutralizar, devolvendo uma das cores primárias para esse fio de cabelo, ou ainda dar uma matiz, porque em algumas situações a cliente não quer ser 5. Em algumas situações a sua cliente quer ser uma nuance fria. Ela quer ser aí um 5, 11, a sua cliente é 5,1, e para você fazer entrega para ela de um 5,1, você tem que calcular, raciocinar qual é a cor primária que você teria aí que entregar a ela. É só o verde que você vai aplicar ali? Para dar o verde, você entendeu que ele vai te dar o quê? Uma neutralização. Mas para criar um 5,1, então, o que eu teria que fazer? Você sabe que na maioria das empresas, o azul representa ali, né, essa cor acinzentada, na maioria delas, tá? Então, é claro, exceto aquelas que vêm, né, com letras, porque daí às vezes vai vir no inglês o ash de cinza, então vem sendo representado pela letra A. No caso de empresas que trabalham com o cinza, tratando-a como cenere, né, que é o C. Então, depende muito de cada uma. Mas o que você tem que entender? Que para criar o 5,1 para ela, você vai ter que colocar a nuance do verde para dar o que? A neutralização. E para dar a matiz? Esse aqui, o azul. Então, é dessa forma que você vai criar o 5,1 para ela. Veja só como é importante que você realmente tenha domínio desses 3 pilares da colorimetria para fazer uma entrega de cor que realmente seja satisfatória, não só para você, como também para sua cliente. Agora, vamos lá, né? Eu sempre falo também, já mostrei aqui o que é, né, como neutralizar, falei sobre dar essa matiz e o que é dar matiz, tá? Como eu falei para vocês o que é neutralizar, eu também vou explicar o que é dar uma matiz. Dar uma matiz, ele vai um pouquinho além de neutralizar. Mas é muito importante que você saiba ler as suas cartelas de cor. Se você trabalha com meia dúzia de colorações e marcas diferentes, não importa. O que importa é que você saiba identificar qual é a nuance de reflexo que cada empresa que você trabalha usa. Porque às vezes o marrom, tá? Numa empresa pode ser o 8, na outra pode ser o 7. Então, de repente, você vai encontrar lá um /7 ou /77 numa empresa exemplificando que é o marrom, e na outra você vai encontrar o 0,8, né? E vai estar ali te mostrando que também é uma nuance marrom. Também acontece muito isso com as tonalidades de mate. Em umas você vai encontrar que o mate é representado pelo 7, na outra você não vai encontrar dessa forma. Então, pode ser encontrado até por uma letra. Viu como é importante que você tenha esse conhecimento, que você saiba qual é realmente, né, essa emissão de reflexo de cada empresa que você trabalha.
é muito importante que você leia as instruções de todas as colorações que você trabalha. E isso vem onde? Lá no verso da sua cartela. Lá vem a estrela, né, de colorimetria para que você possa acompanhar esse sistema de numeração de cores, esse sistema de emissão de reflexo da estrela, tá? De acordo com aquela empresa que você trabalha, a proporção de medidas que você deve utilizar para fazer esse procedimento de coloração. E também vem ali o box, né? Geralmente as colorações vêm separadas por famílias ou séries, né? E cada box daquele vem mostrando para você, um box vem mostrando as cores, né, fundamentais, no outro box vem fundamental dourada, no outro vem mostrando ali para você, às vezes, né, uma cor que é fundamental mais quente, com letra, e não com número. A outra vem identificando que é uma nuance, uma cor fundamental mais intensa, mais profunda, tá? E também vem lá no finalzinho da sua cartela aqueles mix ou corretores. Renata, mix e corretor é a mesma coisa? Ok, sim, são a mesma coisa. Mas também pode ser que não venha, né, ali na sua cartela os intensificadores, porque os intensificadores é uma coisa diferente do mix desses corretores, tá? O intensificador, ele serve para intensificar quem? Aquele fundo de clareamento que não está, né, te incomodando, que está ali como seu coadjuvante. Então, um exemplo disso é se você tem lá, o desejo da sua cliente é ser acobreada. Tá? Se atente bem a isso, porque eu tenho certeza que a sua cliente chega no salão e ela fala para você que ela quer ela quer mudar a cor do cabelo, ela quer ser, agora eu quero ser vermelha. Mas a hora que ela te põe o dedo na cartela, ela mostra um acobreado. Veja como é essa situação. Quando eu falo para você que a sua cliente enxerga cor diferente, né, de uma maneira diferente de nós coloristas, eu estou provando para você que isso acontece. Quando você fala para ela que você vai fazer um reflexo, uma balayage, qualquer procedimento, né, de mechas no cabelo dela que seja dourado, ela fala, não, eu não gosto de amarelo. Mas, gente, o dourado nem sempre se apresenta tão com sobrecarga de amarelo assim. Não é verdade? Então, eu enxergo o amarelo, o dourado de um jeito, mas a sua cliente, a nossa cliente, ela enxerga como um amarelo gema. Não é isso? A mesma situação acontece com as nuances de acobreado, vermelho, acaju. Porque para a sua cliente é tudo vermelho. E nós, como coloristas, sabemos que não. Sabemos que o acaju, né, faz parte na série de vermelhos, faz. Que o vermelho é o vermelho mais puro, com a sua vibração e profundidade, sabemos. E sabemos também que o laranja é o quê? O acobreado é a mistura do amarelo e do quantidade de vermelho, como eu teria no caso, às vezes, do violeta com o vermelho. Então, eu tenho, com o laranja. Então, eu tenho ali, né, naquela mistura, quantidade de vermelho em dobro, quantidade de amarelo e quantidade de, né, do violeta. E eu tenho o vermelho também e o azul. Veja só. Então, e ele faz parte. Então, nessas séries, né, nessas famílias, vai vir um box que vai te mostrar ali os mixes ou corretores. E, gente, isso daí serve para quê? Renata, eu fui lá no meu armário e no caso da minha cliente que solicitou fazer esses 5, né, eu não tenho aquela cor pronta. Então, como é que eu vou resultar? Como é que eu vou entregar a cor para ela? Usa o mix. E como é que eu uso o mix, gente? Lá na sua cartela de coloração, vem mostrando para você, tá? Qual é a proporção de medidas de usar o mix, né? Quantos gramas ou quantos centímetros desse mix que você acrescenta para a quantidade de gramatura que você vai utilizar da sua cor fundamental. E assim você consegue realizar, né? Entregar a ela a cor que você construiu e você não tinha pronta. E você vai chegar a atingir o resultado dela fiel de cartela. Viu qual é a diferença, né, de um profissional colorista
e de uma pessoa que não tem esse conhecimento? Porque quem não tem o conhecimento vai fazer o quê? Vai pegar a cor pronta, exatamente aquela que a sua cliente pôs o dedinho e vai aplicar. E não vai entregar a cor fiel de cartela, que era o desejo dela. O cabeleireiro, o colorista que sabe, tem o domínio desses 3 pilares, ele vai fazer o quê? Construir uma cor e vai entregar a ela aquele desejo que era a nuance de cartela fiel que ela havia, né, solicitado para você. Bem, pessoal, a live está chegando no final. Eu espero que tenha sido proveitoso, para vocês, que tenha sido gratificante, que tenha valido a pena, que tenha sido esclarecedor, que vocês consigam aí acompanhar as próximas. Amanhã tem mais. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí com seu amigo cabeleireiro, colorista. Às vezes você tem aquele auxiliar aí no seu salão de beleza que tem muitas dúvidas em relação à colorimetria. Então, compartilhe o vídeo com ele, pede para ele seguir a Beleza na Íntegra. Muito obrigada e até amanhã.